Olha minha cara, rapaz. Segunda-feira, segundou, ainda me recuperando dos 38 que eu fiz ontem. É, Nossa, demorei pra dormir, cara, porque fiquei com muita dor assim no corpo. Obviamente, né? 38K de um treino é puxado. Tipo assim, um corpo inteiro meio que se curando e eu lá, tipo, cara, morrendo de sono, cansado, não conseguia dormir. Parece que o corpo tava tipo, meio agitado, meio dolorido, meio estranho. Enfim. Segundou, estou saindo para fazer meu treino regenerativo, que vai dar em torno de 5, 6 km. Só que hoje eu vou no futebol. Hoje tem confraternização lá com a galera, então eu vou, porque. Cara, não pode parar. Tem que continuar trabalhando, fazendo. E é meu momento de lazer. Se eu sentir que o futebol tá muito pegado, eu vou sair. E aí depois fico só com a galera lá pra fazer uma resenha, um churrasco. E é isso. Não sei se eu vou fazer vídeo agora da corrida, porque vai ser muito rápido. Mas é mais para abrir esse canal, falar um pouco de como vai ser a semana. E logo menos eu passo também como vai ser a planilha, porque o meu pico do ciclo já foi, né? Foi a última semana. A gente tem praticamente 4 semanas até a prova. Lembrando que dia 22 eu tenho uma prova de 10 km da Live Run. E provavelmente eu vou só rodar, vou fazer um longão antes e rodar, ou no dia que eu fizer a prova eu continuo e rodo mais quantidade, vou ver ainda com o meu treinador. E aí eu passo para vocês como que nós vamos fazer essa semana. Mas assim, cara, só de bater 38 e saber que vai cair, já dá uma paz no coração. Eu falo assim, se ele colocar 30 para eu fazer semana que vem, sábado, domingo, eu fico, meu Deus, que coisa linda. Acho, acho que vai ser delícia. Não sei se vai chegar a ser 30, bem capaz que ele passe uns 20, 28, sei lá, não vou ficar adivinhando aqui. Mas durante o vídeo a gente vai, durante esse vídeo eu vou passando para vocês. Beleza, galera? Bora. Falou. Fala, galera, beleza? Tô aqui hoje começando esse vídeo do canal. Então não esquece de se inscrever, deixar seu like aí, deixe seu comentário. Você que não é inscrito, deixe seu feedback. Hoje é terça-feira, começando aqui no nosso Dark Kitchen, que é bem simples. Estou fazendo até uma fornada agora, de algumas esfias. Vou mostrar rapidão para vocês. Eu tinha comentado que a gente limpou, arrumou tudo. A gente vai começar a fazer uma obra, que não é bem uma obra, né? Mas essa parte de entrar com mais equipamento, decoração, fachada de loja. Mas não vai quebrar nada, né? Vai entrar mais com marcenaria, algumas divisórias e tal, dentro aqui do salão. Enquanto a gente projeta, acho que hoje a gente já consegue pegar o projeto de como uma loja vai ser, com a marcenaria, com as coisas, e aí a gente vai ter uma visão melhor. Os principais equipamentos estão aqui, que a gente tem um freezer que a gente estoca todos os nossos produtos, a gente tem um forno menor aqui elétrico para finalizar alguns salgados, diferente das esfirras, tem um balcão refrigerado aqui onde a gente guarda alguns insumos que a gente usa para finalizar, como se fosse uma grande geladeira e aproveita o balcão de inox, né? E então aqui em cima da bancada fica alguns toppings, tipo, esfirra doce, então a gente finaliza com alguns toppings, algumas caldas. Quase não é, né, desse jeito, em formato igual pizzaria, né? Então, tipo assim, é que aqui a gente não fica abrindo massa, não mexe nada, vem tudo pronto da fábrica. E essa é a parada que a gente fez, pegando a expertise que a gente tem da MyCooks, né? Então, a grande sacada que a gente teve, que não é uma coisa exclusivamente nossa, né? Mas uma coisa que a gente começou a fazer na época da MyCooks era criar o cookies e congelar, ultra congelar. E aí levava tudo pronto, então a gente não tinha necessidade de ter uma operação fabril na loja. Então a gente operou, expandiu muito desse jeito, com lojas pequenas, enxutas, eficientes, com produto já acabado, a gente só finalizava na loja. Então, tipo, assava 15 minutos, 12 minutos, a gente assa uma fornada da McDonald's. Quando a gente veio para o salgado, a gente migrou assim, né? Abrimos esse canal, na verdade, migrou, parece que a gente desistiu da MyCooks. Não, a MyCooks está funcionando. Quando a gente entra na Sabá, que é essa coisa da esfirra, da massa, de abrir a massa, de fazer os recheios, a gente percebeu que tinha lojas que faziam lá mesmo, atrás, então todo dia tem uma produção e a produção é praticamente do dia, né? Não estou dizendo que todo mundo trabalha assim, talvez tenha gente que trabalha igual a gente também. A gente só entrou nessa ideia da esfirraria
quando a gente entendeu que a gente conseguia fazer a mesma coisa que a gente faz com a MyCooks, que é produzir da forma mais eficiente possível, né, para que eu consiga ter um pico de produção e ultracongelar e trazer para uma loja, porque aí o custo da minha loja ela fica mais barata, porque aí eu não preciso ter uma fábrica embutida na loja, né? Então se eu abro uma loja num bairro, uma outra loja, eu tenho que abrir duas produções. A gente vê, por exemplo, casa de bolo, né? Essas marcas que trabalham com bolo caseiro. Geralmente é uma mini produção deles atrás da loja, então eles vão produzindo, vão vendendo por dia. E isso é complicado, porque você tem que ter uma pessoa tanto no balcão quanto uma pessoa que está trabalhando como se fosse uma confeiteira, uma cozinheira, vamos colocar assim, né? Então ela está ali trabalhando numa fábrica, mas ao mesmo tempo ela é balconista, ela é atendente, ou você tem que ter uma equipe lá e uma equipe aqui. Então isso sobe o custo, você vai operando meio que ao mesmo tempo que você opera por demanda e tem essa qualidade da coisa fresca, feito na hora, fica mais caro, né? Fica mais caro. Você tem que abrir mini fábricazinhas nas lojas. Então a gente não queria isso. A gente usou a mesma, espelhamos a mesma expertise que a gente tem na MyCooks. Cara, só vai rolar, só vai fazer sentido de ser algo da hora pra gente. É até questão que, de novo, né? Vivemos no capitalismo. Então, quanto mais produtivo, mais eficiente, é um pouco. Eu tenho uma chance pequena, mas um pouquinho a mais de chance de ganhar no mercado. E eu não falo, tipo assim, ganhar do meu concorrente como se eu quisesse o mal dele. Mas é que é isso. Né? Você achar que você é gente boa com o seu, com o seu concorrente, beleza, a gente não tem nada contra pessoas que vendem esfirra, a gente não deseja o mal. Mas se for para entrar sem diferencial nenhum, sem personalidade, sem diferencial tanto em preço quanto em massa, em qualidade, em produtividade, faz sentido, pô, né? Você vai entrar sem saber o que fazer, vai perder, vai dar errado. Aí a gente trabalha, a gente acertou isso, chegamos num produto bom, mesmo ultra congelado. Então a gente tem uma esfirra que a gente ultra congela, prepara, ultra congela e traz. E aí são várias etapas, desde a esfirra ao forno, claro que a receita da esfirra, né, do produto, e o forno, temperatura. Tal. E aí a gente chegou nessa pegada e fluiu muito. A nossa primeira loja que foi no shopping está indo muito bem. Né? Claro que está crescendo, mas para o que a gente projetava, ela está respondendo. E aí a gente apostou agora numa segunda loja, onde a gente vai ter uma loja fora do shopping, porque o shopping tem essa coisa de depender do fluxo do shopping. Dificilmente um cliente vai no shopping porque ele vai na sua loja, a não ser que você é uma âncora, a não ser que você tenha essa característica de trazer esse cliente. Né? Mas agora você como uma marca menor, dificilmente um cliente vai sair, parar tudo que ele está fazendo, pagar estacionamento no shopping para poder ir lá na sua loja. A não ser que você tenha um valor de marca assim muito absurdo, apesar do tamanho. Agora, quando você está na loja de rua, você consegue estar em outros momentos do seu cliente. No momento de trabalho aqui, e às vezes o acesso fica um pouco mais fácil, mas você fica preso a essa região e você passa a ser uma loja que a pessoa vai porque realmente ela quer, tá ligado? Porque tipo, ela não passa assim, nossa, tem um negócio aqui. Pode ser que tenha, mas é bem menor, né? Mas geralmente você trabalha essa carteira de cliente sua e a galera já começa a vir aqui porque gosta da sua marca e faz sentido. Seja por preço, por produto, por ambiente. E é isso, e a gente está trabalhando forte nisso. A gente abriu agora como Dark Kitchen só para testar e ver o feedback. A gente não tem nenhuma divulgação em massa, nem nada. A gente começou a divulgar na rede social, divulgar com os amigos, abrir uma loja. Todos os dias está vindo uma média de pedidos, ainda é pouco, porque a gente está acostumado, mas a gente está ali. E enquanto isso, a gente está fazendo os orçamentos dos projetos para poder entrar com marcenaria, entrar com fachada, decoração. A gente está considerando aqui ter um autoatendimento também, uma opção de autoatendimento. A pessoa compra no totem e retira ou recebe na mesa, enfim. Então, tudo isso a gente está estudando. E eu estou aqui operando, então venho para cá de manhã, fico pelo menos a parte da manhã até o meio da tarde aqui e depois assume uma outra pessoa. No caso, quem está ficando aqui é minha mãe. Minha mãe trabalhou comigo na MyCooks muito tempo, na época da fábrica, foi líder de fábrica lá, de produção. Mas a gente chamou ela de novo porque a gente achou que combinava com ela, dessa questão do cuidado, do
do servir, da hospitalidade, que minha mãe e minha família é muito boa com isso, né? Então faria sentido a gente começar com uma pessoa, sendo a minha mãe essa referência, né? De cuidado, de organização, de carinho, de fazer essa coisa com muito amor, né? E as pessoas sentem acolhidas. E eu fiz, a gente funciona como se fosse uma pizza aqui, uma pizzaria, tipo assim, entra, contei tudo isso, né? Mas voltando, a gente funciona como se fosse uma pizzaria, então entra, pega as esfias, a gente tem uma base e a gente finaliza aqui, alguns sabores. Então a gente tem a esfirra base de queijo, aí a gente finaliza tipo, vou fazer uma esfirra de calabresa, eu vou lá, adiciono a calabresa, finaliza aqui e aí vou pro forno. A gente vai fazer uma de zatar, por exemplo, que é um tempero libanês assim. Zatar. E aí eu venho, coloco na base de queijo, vai pro forno, bacon, tal. Então, a gente tem algumas que ela já vem pronta, que é só colocar na bandeja e assar mesmo. Mas algumas, tanto doce quanto salgado, exigem uma finalização aqui. Isso fica mais prático e ainda mantém esse resultado final, que é muito bom, de algo fresco. Então, a gente não está ultra congelando. Tem coisas que quando você ultra congela, você fala, nossa, nada como uma coisa que foi feito na hora, tal. Aqui não perde, né? Pela temperatura do forno, pela receita da massa. Então, quando a gente assa, a gente chegou tipo, cara, ninguém vai imaginar que isso é ultra congelado, sabe? Então, isso ajuda pra caramba e deu um outro gás pra gente. E é isso. Fiz aqui algumas esfias que eu vou fazer um lanchinho, porque eu não tomei café da manhã e só tomei um café e vim embora. Tô aqui já perto do almoço. E eu vou comer algumas esfirrinhas aqui, até para gravar o vídeo para vocês. A gente coloca, a gente tem um forno aqui que ele chega a 400 graus. Ele é elétrico, mas ele é de lastro, ele é de pedra. Então, isso também é uma característica que a gente optou. Tem forniceira e cada um tem a sua qualidade, a gente optou por ela, porque a gente entende que a gente gostou, o resultado meu e da minha sócia, da Natália. O resultado final para a gente que faz sentido na esfirra é aquele fundinho mais corado, mais casqueiradinho e a bordinha também. Que aí ela lembra uma pizza, né? Mas a ideia não é ser uma mini pizza, obviamente. Porque a massa, na hora que você come, você vê, até pelos temperos também da esfirra da base. Então, era isso que a gente gostou, sabe? A gente provou várias esfirras. E, de novo, não é a mesma coisa que a gente tem com a MyCooks. Não é questão de ruim ou bom. É questão da sua visão de mundo, do que você, do seu paladar, né? Talvez tenha gente que vai comer na MyCooks e vai falar assim, cara, é gostoso, mas para mim não é o melhor. O melhor é do Joãozinho de tal. E tá tudo bem, né? Desde que, obviamente, você apresente um bom produto que faça sentido e o mercado vai dar esse feedback, né? Até porque tem muitas coisas que acontecem de produto que não é só o produto em si, né? É claro que você tem que ter um ótimo produto, mas isso é o básico. Mas depois o que vai demandar é marketing, é investimento, é posicionamento, é loja, ou é delivery, tudo isso dita o ritmo do jogo. Você vai conhecer marcas que às vezes nem tem aquele melhor produto, mas ela tem um outro, um outro pilar ali empurrando essa marca e chegando no lugar onde ela consegue blindar a barreira de entrada, então poucas pessoas conseguem alcançar na área onde ela está. Então ela protege o mercado. Aí, de novo, não pode ser muito ingênuo de achar que seu concorrente é seu amigo. Assim, e não tem nada a ver com o caráter do empreendedor, da pessoa, tem a ver com o modelo de negócio. O sistema funciona assim. Quando a gente optou em vir para esse bairro aqui na Paz Ferraria, a gente, tipo assim, cara, não vou lá para o centro, onde os principais concorrentes estão lá. Eu não vou lá disputar, tipo assim, uma fatiazinha, porque eles já dominam. Eu vou para um lugar onde eles não vão vir, né? Não porque é ruim, mas porque de alguma forma eles estão acomodados ali. Eu vou para um lugar e vou ganhar um mercado, porque aí se eles fizerem um movimento de entrar na onde eu tô, eu já sou uma marca consolidada e respeitada na minha região. E aí eu vou procurando esses nichos, esses lugares. Nem sempre é fácil. Aí vai depender muito do seu produto, do seu mercado. Tem produtos que facilitam, tem mercados que facilitam abrir esse nicho assim no meio do sistema capitalista. Você consegue ver umas lacunas de oportunidade, né? E aí você vai.
E aí, de novo, falando de varejo, varejo ele é muito mais difícil, então não tem essa pegada de, é o oceano azul, sabe? E ele muda muito rápido, porque o varejo, dependendo do mercado, no caso aqui é salgado, é esfirra. Claro que tem que ter uma expertise para trabalhar com a esfirra, né? Principalmente se você está pisando numa pegada cultural árabe, por exemplo. Mas, cara, não é impossível. Então, nada impede de uma pessoa que tem capital e quer investir nesse mercado, porque viu que você abriu e deu certo, ela vai lá e investe. Às vezes ela tem mais capital que você, mais influência que você, e consegue se posicionar muito rápido usando aquilo que você já fez. Então, o mercado funciona desse jeito, igual a MyCooks. Quando a gente abriu, não tinha nenhuma marca de pizza aqui, tinha uma franquia apenas, que ela estava ali se posicionando, mas geralmente a franquia ela alavanca, ela cresce a marca, mas nem sempre o franqueado consegue expandir tão rápido. Geralmente a franqueadora expande mais rápido do que o próprio franqueado. Então, como era um franqueado operando aqui, ele estava numa loja faturando ali. Para ele operar e abrir 4 lojas, 3 lojas é muito mais difícil do que a franqueadora, porque ele vai vendendo para vários franqueados. Com a expertise que eu tenho depois de trabalhar com o sistema de franquia. É. Quando a gente abriu a MyCooks, a gente abriu com essa qualidade de tipo uma loja própria, então a gente tinha um pouco mais de flexibilidade, a gente tinha um cardápio mais flexível, a gente não pagava taxa para ninguém, então nossa margem de uma certa forma ajudava a gente chegar com um preço mais competitivo, porque é isso, o mercado, ou você entra no mercado cobrando um preço maior porque você consegue agregar valor, ou você só toma preço, ou você entra como o cara do preço popular, né? Tipo, você consegue no volume porque você vende um preço acessível, ou você ganha na margem porque você vende com uma margem mais alta e um preço mais alto, um valor agregado. É isso, não tem muito segredo, né? Então, tipo assim, no caso da MyCooks, a gente abriu, então isso permitiu a gente ir alavancando, e conforme a gente foi vendo o cenário positivo, a gente foi abrindo uma loja, 2 lojas, 3 lojas, 4 lojas, 5 lojas. E isso ganhou o mercado, que a gente estrangulou nosso concorrente. Não de forma intencional, tipo assim, eu quero acabar com ele, como se eu não ligasse para a família, para o sustento que ele ganha. Não. No jogo do mercado, do varejo, é isso, cara. Você vai protegendo, você vai alavancando, vai criando um cenário onde você vai se protegendo, né, até que você ganha novos mercados, o cliente vai procurar você, enfim. Então, no varejo, ele é mais difícil dessa coisa do oceano azul. Talvez na tecnologia seja um pouco mais fácil. Agora, e hoje em dia, cada vez esse oceano azul ele vai ficando mais restrito, porque está todo mundo procurando essa brecha. Então, hoje, é muito pequeno, você tem que ter um feeling muito bom para olhar e falar assim, putz, esse mercado aqui, ele não tá, nossa, super lucrativo, mas ele me dá uma, se eu abrir desse jeito, eu consigo ter uma margem. E claro, eu posso pensar como fábrica. A minha fábrica eu vendo tanto MyCooks quanto esfirra. Então eu já tenho 2 mercados. Então a loja MyCooks ela trabalha, ela tem suas fortalezas, suas fraquezas. A Sabá Esfirraria tem suas fortalezas, tem suas fraquezas. Mas quando eu entro como fábrica, eu estou em 2 canais ao mesmo tempo, tanto na parte de cookies quanto na parte de salgado. E aí se eu abro um outro canal e por aí vai, eu vou ganhando força. Essa é a visão que a gente está tendo. Então isso é básico para a gente faz aqui no delivery, no Dark Kit, então a gente está começando. Eu gravei num outro vídeo falando sobre esse lance da emoção, de começar tudo de novo. Então, tipo assim, ó, cara, não tem luxo nenhum aqui. Simplesmente a gente criou uma. Criamos um quadro de energia, passamos toda uma fiação completamente profissional, mas ainda temporária, porque a gente vai entrar com um monte de outras coisas que a gente vai ter que refazer. A gente entrou, Dark Kit, vamos operar, vamos fazer a galera do bairro saber que a gente já está por aqui, e já ir dando feedback, e testando também as pessoas que vão trabalhar aqui. Então não tem luxo, eu tenho a simplicidade de começar algo novo, mas ao mesmo tempo essa alegria, essa satisfação de falar, caramba, cara, tá fluindo. Até meses atrás a gente nem imaginava que ia trabalhar com esfirra. E hoje tem gente postando, igual a MyCooks. A gente nunca imaginou abrir uma loja de cookies. De repente tem pessoas falando da marca, tem pessoas elogiando, e você fica, putz, cara, essa satisfação ela faz muito sentido. Mas óbvio que ela tem que retornar em lucro, né? Isso que torna o negócio mais estressante, porque se fosse só pela satisfação, tava lindo, né? E é isso. Vou mostrar aqui para vocês.
Coloquei as esfirras no forno agora, dar um gásinho, já já mostrar ela saindo do forno, pra vocês terem uma ideia. Até para dar uma mudada, né, um pouco no conteúdo, na corrida, mostrar esse lado também da empresa, né, de fazer a loja, de fazer as coisas acontecerem e mostrar um pouco que o porquê eu falo o que eu falo, né, em relação à corrida, porque a gente tem a nossa vida normal, né? A gente acho que a gente vive essa fase de querer ser um atleta para a galera da bolha do esporte, né? A gente gosta, né? Mas eu acho que tem mais a ver com essa fuga também do trabalho, não no sentido ruim, pode ser até que no seu caso seja, mas seja um momento onde você realmente pode ser quem você é, em questão de personalidade, de medos e insegurança. Você vai lá e treina, e gosta, participa, é uma coisa prazerosa. Porque o trabalho exige cobrança, exige toda uma questão e não é fácil para ninguém, para todo mundo tá fazendo seu corre. Mas ao mesmo tempo, a gente logo logo já joga essa mesma pegada pro esporte, né? Então a gente começa a querer performar, começa a gente tem que entender que a gente tem essa roda da vida ali, ela tem vários setores, né? A gente tem a vida profissional, a vida familiar, a nossa saúde. Eu lembro quando eu fiz uma formação de coach há muitos anos. Eu lembro que a gente fez essa coisa de essa autoavaliação, de olhar para as áreas da sua vida e você começa a colocar uma nota, né? Você dá uma nota para sua vida familiar, de 0 a 10 como que ela tá? Sua vida não sei o quê. E eu lembro que o treinador, ele passava assim, o orientador, o coach lá, ele passava assim, faz aí. Aí pegamos todas as profissional, lazer, saúde, não sei o que, nem lembro agora. Aí você ia dando a nota. Aí depois ele falou: agora a gente vai revisar setor por setor da sua área e eu vou fazer algumas perguntas. Porque no coach tem muito isso de perguntas poderosas, né? Não é você ficar dando opinião, é você perguntar que vai extrair de você aquela resposta realmente sincera, verdadeira e que realmente dali tirar suas angústias, responder, trazer uma resposta mais clara para você, né? Pega essa, galera. Bacon, calabresa, carne, 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 carne. Eu gosto quando fica assim, mas a gente tira um pouquinho antes. É que o forno estava bem quente, eu tô gravando o vídeo aqui, é uma olhada fora que você dá uma passadinha. Mas para mim isso aqui não tá queimado, tá, gente? Você vê que é só uma crostinha aqui, ó, como se fosse uma pizza, igual eu falei. Eu, particularmente, prefiro comer assim, porque isso dá uma crocância, dá um pouco de sabor também. Mas óbvio, né? Não dá para ficar com gosto de queimado. Então não é o caso, tá? E aí, deixa eu tentar virar essa. Opa, ó. Forno de pedra dá essa sensação, né? Porque eu tava gravando um vídeo aqui na moral, de repente eu falei, putz, pegar esse fio. Voltando pro assunto. Então, a gente tava falando muito desse lance de vida, de roda da vida, e aí esse exercício ele fala, e aí eu coloquei lá, vida profissional, pô, Mike Cook estava fluindo, papapá, comecei, coloquei uma nota boa, lazer, coloquei uma nota boa, coloquei não sei o quê, porque você meio que olha, tipo assim, tá tudo bem. Não que eu, obviamente, que eu não olhei pra minha vida como se estivesse perfeito. Mas eu lembro de uma situação que eu falei da saúde. E, pô, cara, a saúde tá boa, velho. Eu sou atleta, tipo assim, atleta não, né? Mas, tipo, pô, eu pratico esporte, sou, sou novo, como foi alguns anos atrás ainda, eu tinha 20 e pouco. Nossa, sou jovem, pratico vários tipos de esporte, eu gosto, sou ativo. Enfim, quando ele começou a repassar, ele começou a fazer as perguntas que eu estava dizendo. Aí quando entrou na saúde, exemplo, ele chegou e falou assim: você pratica atividade física? Eu, yes, pratico. Porque aí você começava a olhar para sua nota e ele começou a fazer pergunta para você olhar para se a sua nota condizia com as perguntas, né? Então ele ia clareando, dando clareza para você. E aí, tipo assim, você pratica atividade física? Se pratica, quantas vezes na semana você pratica? Você faz check-up? Você faz check-up, exame de sangue, de quanto em quanto tempo? Esse check-up você faz só exames tal ou você já fez tal? E ele começa. Você dorme bem? Você não sei o quê? Você. Nananã. Cara,
eu comecei a olhar para minha nota e falei, meu Deus, cara, de tudo que ele perguntou, a única coisa que eu fazia era treinar, porque eu não fazia check-up, eu não fazia exame de sangue, eu não fazia nada dessas coisas. Não tinha essa rotina de ir no médico. Eu, caramba, eu achando que minha parte de saúde estava top. E é a mesma coisa, né, cara? A gente olha para nossa vida e acha que tá. Muitas vezes a gente, o fato de ser uma vida que a gente corre, a gente faz planilha de corrida, e faz maratona, e acha que isso é tudo, tá ligado? E acha também não é um vídeo para você se sentir pessimista, também, obviamente, eu não tô gravando para você falar isso, é mais para você ter clareza. Uma coisa que meu pai fala muito para mim, que vira até um meme nosso lá, que é clareza é poder, cara. Clareza é poder. A partir do momento que você tem essa clareza das coisas, a transparência das coisas, isso te dá poder para você agir corretamente, né? E aí ele fala muito disso, né? E muito dessa experiência que ele teve com o coach também, né? De participar. Então, apesar do preconceito que a gente tem, né? Tem coisas que a gente faz sentido, que a gente ouve e realmente. E ele fala muito de clareza, clareza é poder. Outra coisa que meu pai me diz é tem poder quem age, que é uma coisa que ele aprendeu no coach, né? Tem poder quem age, porque é isso, no movimento, é fazer. É, a gente tem essa clareza. Pô, agora que eu tenho essa clareza que minha saúde não é tudo isso que eu achava, então o que eu vou fazer? Eu vou agir, pô. Tem poder quem age. Então vou me movimentar. E aí, uma variação, na verdade, um complemento dessa frase, ele diz assim: tem poder quem age certo. Então, tem poder quem age, mais poder quem age certo. Então, são coisas boas para a gente refletir, né? E é por isso que eu queria trocar uma ideia também aqui, em outro lugar, outra área da minha vida, de empresa, e minhas lutas aqui também. Que tem sido também minha terapia gravar os vídeos para o canal. Por que eu digo terapia? Porque, eu até falei isso, muito do meu perfil é de falar, né? Eu falei esse vídeo anterior à noite, antes da corrida, eu fiquei falando, né? Eu sinto que eu tô no meu máximo quando eu começo a falar e trocar ideia e a falar sobre essas coisas que talvez a gente passe despercebido, ou talvez você tenha esse tipo de reflexão, mas você tem em silêncio, né? E aí eu comecei a pensar assim, uma forma de aliviar a minha ansiedade da vida, de coisas, de pensamentos que podem até transbordar no meu relacionamento, transbordar na minha família, de uma forma não tão positiva, talvez seja eu canalizar toda essa energia que eu tenho de falar, de expor, de pensar em algum lugar. Então, talvez seja isso, né? E talvez você que está assistindo, talvez seja isso. Talvez não é você ser menos intenso, ou menos pensador, ou menos, porque tudo a gente fica assim, né? Tipo, eu sou essa pessoa, a minha família inteira é assim, né? Não completamente, claro, tem suas nuances, mas em tese são pessoas que são de servir, de agradar os outros, que a gente chama de emocionado hoje, que a gente chama de intenso. Mas a questão não é você ser menos. O que eu penso hoje não é você ser menos. Ah, então eu vou ser menos intenso. Então eu vou sentir e vou reprimir aquele sentimento. Ah, então eu vou. Não, talvez o que falta pra gente, pra mim, é canalizar melhor essa energia. É chegar, olhar e falar, cara, eu preciso, talvez no hobby, que é na corrida. Então hoje eu já consigo ver a corrida para mim nesse lugar. De talvez toda essa ansiedade, toda essa intensidade, ela, se gasta na corrida, numa maratona. Então é como se, tipo, é igual você ter um cachorro border collie ou blue heeler, cachorros assim que são cheios de energia. Que se ele fica cheio de energia, mas ele fica trancado dentro de casa, alguma coisa vai acontecer dentro da sua casa. Ele vai comer alguma coisa, coisa que você nunca imaginou que o cachorro ia comer, ele vai lá e come. Vai cavar, vai rasgar, vai destruir, porque aquela energia ele tem que canalizar de alguma forma, né? Aí eu penso, e se a gente criar o ambiente para que toda essa intensidade que a gente tem como pessoa possa ser canalizado em algo que faça sentido para você, pô.
E aí talvez você tá lá sendo intenso, enérgico, ativo, em um lugar que talvez espera que você seja menos, espera que você seja mais quieto, porque acha você muito assim. Pô, cara, então gaste em lugar que vai receber isso com total alegria, sabe? Isso, tô falando de tudo, né? Falando de tudo. Então é isso, tipo assim, cara, com toda essa energia e ansiedade que eu tenho, eu vou gastar na maratona, numa preparação para maratona, porque não vai ser suficiente. Porque é isso, cara. Então eu digo que você corre 38, mas putz, você vai entregar ali, sabe? Se você é do esporte, ou se talvez é algo para você começar a praticar, então que você use toda essa intensidade. Ah, eu sou intenso demais. Então pega essa intensidade e canaliza num lugar que vai trazer fruto para você também. E até fruto para as pessoas que estão em volta quando você entregar isso, né? Então, se o meu negócio é falar, 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 eu falei, cara, eu vou canalizar isso no meu canal, vou canalizar isso no meu vlog, eu vou trocar todas as ideias que eu tenho, falar as coisas que eu penso. Claro que não sou, eu só sou uma pessoa comum aqui com as minhas ideias e falando. Mas eu criei um canal e nesse canal já foram 58 vídeos já nessa brincadeira de me gravar. Claro que ainda há muita insegurança, claro que ainda há muita timidez, claro que ainda eu fico tipo, puta, essa coisa aqui eu não vou gravar, não, eu vou gravar só essa parte aqui que tá um pouquinho mais organizada. Mas pouco a pouco eu vou canalizando, né? Igual eu falei, quando eu decidi correr, eu só pensei assim, cara, eu vou fazer uma meia maratona. Eu vou canalizar essa minha energia para eu superar. Eu ainda tenho meus contrapontos, que é tipo assim, cara, que isso não seja um loop infinito, um buraco sem fundo, onde você conta uma história que é a sua melhor versão, né? Ah, eu tô atrás da minha melhor versão, e nessa você sei lá, você se perde fazendo um monte de coisa. Eu acho que o primeiro passo é a gente ter consciência das coisas que a gente está fazendo. E não é fácil, né? A gente ter consciência dessas coisas. A gente precisa passar, talvez, por algum momento de impacto que faz a gente, opa, né? Momentos de inflexão, momentos de impacto emocional fazem a gente parar e reavaliar tudo. E isso foi das reflexões que eu tive. O meu problema talvez não é falando de um cara que eu me considero uma pessoa mais intensa, mais enérgica, mais falante. E quando eu gosto de alguém, eu gosto mesmo, eu vou lá e faço tudo, eu vou lá e neném. Então, tipo, ao invés de eu querer ser menos, por que eu não canalizo no lugar certo? E é isso. Talvez esse seja o pensamento de hoje. Meu, meu aprendizado. Não é sobre ser menos intenso, menos amoroso, menos generoso, menos bondoso, menos participativo. Talvez seja eu olhar para quem realmente vai usufruir dessa energia canalizada. Alguém ou algo, alguma situação, que isso realmente vai encontrar lugar. Enfim, coisas para se pensar. No meio de uma fornada de esfirra, eu vou parar para dar uma lanchada. E é isso. O delivery tá fluindo, funcionando. Nesse meio tempo, vambora. Então, gente, que vocês canalizem a energia de vocês em algo que realmente seja um solo fértil para que realmente isso dê resultado. E eu não falo pelo resultado, porque pessoas que são assim, intensas, enérgicas, falantes, que servem aos outros, a energia é se sentir útil. Então, é isso. Não tem a ver com. Talvez eu tenha essa visão, a gente vive tanto atrás de resultado e o resultado financeiro é o seu sucesso da vida, né? Então, pessoas que você admira geralmente são pessoas que são bem-sucedidas financeiramente. E aí faz com que todas as áreas da nossa vida caia nesse lugar, onde tudo é lucro, né? Até emoções, elas têm que produzir algum resultado. Se você está com alguém que não produz esse tipo de resultado,
você desconsidera se a pessoa é generosa, se ela é bondosa, se ela é amorosa, se ela é paciente, se ela é presente. Então, isso também tem a ver com meus pensamentos. Então, tem a ver também em encontrar um solo fértil. Não estou dizendo que você não vai tentar fazer mais nada, né? Porque eu, em algum momento eu pensei isso. Também não quero mais. Também não vou ser mais assim, porque eu só me frustro, porque eu só fico assim, e babapá, babapá, babapá. E aí eu caio essa outra vala comum que só faz mal pra mim, não faz mal pros outros, faz mal pra mim, que é ficar me vitimizando, né? Por mais razão que você tenha, e isso é o mais doido, por mais razão que eu tenha de tudo que eu tenha falando, que eu esteja falando, o fato de eu estar me vitimizando não me ajuda em nada. Então, tipo assim, eu posso ter a razão, eu tô cheio de razão, mas eu tô ali. Ah, pipipi, pipipi, popopó, pipipi, popopó. Mano, levanta a cabeça, filho, lava o rosto, sabe? Bota uma roupa pra você se sentir uma pessoa da hora e vai botar essa energia que você tá cheio, cara, em algo que realmente faça sentido, em algo que realmente se for no trabalho, talvez essa energia que você canalizar vai te trazer o resultado que você quer. Se for no relacionamento, vai trazer o resultado que você quer. E se não der, cara, não é sobre o resultado, é sobre você ter consciência que você entregou. E se não fluiu lá, vamos achar um lugar que vai fluir. Que vai assim, você vai encontrar esse lugar. Falou. Terçou, começou a semana, treino de 10 km, rodagem. Ontem fiz um regenerativo de 5,5, né? Deu 35 minutos, na verdade. E é isso. Hoje eu vou só botar um fone e rodar. Tô bem cansado. Fiquei o dia inteiro hoje no delivery, no Dark Kit. E hoje tem jogo do Brasil, vai vir uns primos meus aqui em casa, passar um tempinho junto. E é isso. Bora. Fala galera, estamos aqui, ó, com a Sheila, que eu falei que eu ia vir faz hora que eu não. Desde então nunca mais a gente se encontrou. Mas agora eu vim para minha segunda sessão. Eu fiz o meu treino agora de 38K, o maior que tem. Agora eu vi a planilha, Sheila, dessa semana, eu tenho 30. Só que aí vai ser na perna de maratona já, então provavelmente vai ser ritmado. Agora tentar vir toda semana até o dia da prova chegar soltinho lá, né? Trabalhar esse corpo, né? Tentar fazer umas imagens aqui, não tão comprometedoras, pra eu estar lá chorando de dor. Mas é isso. Então, agora, o que eu reparei que eu ia comentar com você. Tipo, tem aquela dor que é bem no meio do glúteo mesmo aqui. Às vezes, geralmente pra mim é mais pós-treino. Quando é treino, sei lá, 17, que é ritmado, que eu corro forte, ou esses longos, 35, 38. Aí eu fico aqui, tanto que eu sento no sofá, vou lá assistir um filme, que eu já tô descansando. Aí eu meio que tento achar uma posição, porque não dá choque, ele só fica ali, tipo. Aí a vontade é de sentar numa bolinha de tênis, assim, fica. Sentar, fazer a liberação pontual. Aí eu falo, nossa, cara, eu fico tentando. E aí uma outra coisa que me incomoda é bem aqui. E é bem nessa lateral aqui. Tem hora eu dou uma mexida aqui nesse ponto assim, eu sinto um alívio muito bom. Esse último de 38 eu fiquei com o flexor bem dolorido. E aí do esquerdo, eu acho que de barriga para baixo ou por cima? É compensação, né, Paulo? Ah, cara, eu sou chato com isso, eu fico lá. Só que tem hora até demais, né? Porque eu fico, nossa, cara, eu preciso. E aí eu senti muito isso. Essa coisa do aqui do lado esquerdo, no caso desse treino apareceu, não sentia. Era só aqui, lembra que eu falo? Aí dessa vez senti aqui também. Eu acho que é porque no final. E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei em Terenos, começou a chover. Caramba! Aí eu peguei uma chuva e carreta passando. Foi domingo isso? Domingo, jogando água em mim. E aí eu tava com tênis de placa de carbono, aí correndo já num pedaço meio molhado, com irregularidade. Então acho que tudo isso foi meio que judiando de mim, assim, sabe? Sim. E aí, claro, 38 km, né? Então, tanto que eu tava num ritmo legal, chegou no final, aí meu pai foi me acompanhando de staff lá. Aí chegou um momento, eu falei, cara, eu só vou terminar. Aí eu fiquei uns 2 km ali meio fudido, mas tipo correndo bem. Sim.
Aí depois eu meio que dei uma recuperada. Aí eu fiz uns últimos 5, 6 km dentro da cidade. Na principal ali. De Terenos? É, Aham. tipo, entrando ali na lateral da praça e fui embora retão até o final e voltei. Eu acho que deu uns 4 km, 5, 2,5 pra ir, 2,5 pra voltar, algo assim. E aí, hora do almoço, já era quase meio-dia, uma chuva, todo mundo de Terenos olhando, quem que é esse maluco? Aí, cara. Nossa. Tá irradiando pra lombar? Ainda não. Tá mais aí mesmo, pontão. Tá. Um pouco, Chegou aí lá? um pouco. Pessoas, hein? Eu acho que é mais isso, assim, tipo, é esse flexor, aí é o glúteo ali, e essa lateral aqui, e aí. E panturrilha, né? Corredor, né? É, panturrilha, trapézio, Tem que cuidar muito, porque né? fica. Pra não lesionar, Nossa. né? Importante. Por isso a massagem essa hora ela ajuda muito a tirar essa carga muscular, né? Querendo não, Nossa. são fibras que acaba, né, inflamando dentro. É Uhum. normal, né? Mas o volume aumenta. Mas esse treino me arrebentou. E o que, que aconteceu? Eu não consegui cumprir um treino, acho que na planilha. Tipo, eu corri. O que eu tava fazendo? Eu tava seguindo o treino que o Fábio me passava. Aí os dias que não tinha, eu tentava fazer tipo uns 5 km bem levinho, só para ganhar volume, do que ficar 100% parado. Então eu fazia tipo um repouso ativo. Corria para 6, 6 e pouquinho, 5,50, então bem de boa. Ai, Jesus. É radiando? Não, Local? é, Lá de fora? Pegando? eu sinto mais Lá de dentro? do lado de dentro, principalmente. Mas nada absurdo. É mais aquela tensão mesmo, sabe? Final de semana é 30. É. Aí, tipo, ontem eu já fiz o primeiro treino. Na verdade, segunda eu fiz 5 km leve, que igual eu falei que é o dia que não tem treino. Aham. Aí ontem era 8 km leve também, tipo, só uma rodagem. Aí eu fiz. Aí hoje é repouso. Aí amanhã eu tenho 15. Aí sexta 12. E sábado ou domingo, geralmente ele põe meu longão no domingo. Sim. Aí domingo é 30. Só que pelo que eu entendi, eu vou até perguntar pra ele, pelo que eu entendi, é ritmo de maratona, entendeu? Sim. Então, Mas vai ser, eu acho que é o último, ou não? Pra mais forte, assim? eu acho que sim, porque a gente tem, acho que 3 semanas agora, né? Aham. Então, acho que vai ser o último treino forte, aí eu acho que ele vai reduzir agora. Provavelmente ele vai, talvez ele mantenha o volume da semana, né? Tipo ali, esse treino que ele fez, ele tem um de 15, aí sexta eu tenho um de 12, eu acho. Aí tudo meio por bloco. Tipo, um forte, fraco, um leve, progressivo. Nossa, você vê que o meu pé, né? Nem mexe, coitado. Faz pé de bailarina, parece um pau, filho. Uma tábua. Tadinho também, é só tarde. Nossa, cara, tá louco. Então, assim, que eu fico menos dolorido no corpo. Tudo bem que um treino de 38 podia estar com placa, sem placa eu ia estar fudido. Mas, por exemplo, eu fiz um treino de 17. Os treinos que eu faço ou no meio da semana ou no sábado, eu tenho um de placa de carbono meu que é de prova. E aí eu tenho um outro que eu fiz, o 38, que ele é tipo de treino, porque ele é maior, ele é aqueles altão, sabe? Com placa de carbono, mas é alto. Esse outro, ele é um tamanho mais normal. Só que ele é levinho, ele é menos que 200 gramas. Que é um da ASICS. Rapaz, aquele lá eu sinto que eu tô voando. Sim, ele te dá performance, leveza, o impacto na E agora que eu tô com peso, agora que eu tô perto do peso que eu gosto assim, que eu nunca tive ali, mantive, eu tô na casa de 76 já. Meu objetivo era fazer a maratona com 74, 75 ali. Então esse tênis que é levinho, eu já consigo tirar melhor dele, performance. Agora é diferente, tipo, eu corro com 100, eu tenho um sem placa, que é o que eu faço a maior parte dos treinos da semana. E eu gosto, porque aí na hora que eu ponho placa eu sinto a diferença. Só que eu sinto muita dor na panturrilha depois. Minha panturrilha fica duraça, velho, duraça. Porque aí eu acho que fica muito ali. Com a placa de carbono, fica muito na panturrilha. Parece que quando não tem placa, ele dá uma distribuída mais na perna, sei lá, não sei. É tipo assim, achismo meu. tem que ter uma performance boa para correr com
Com a placa, né? E eu acho que tem muito esse contexto do que ele tá treinando também, né? Eu falo por mim. Quando eu tava correndo com os meninos lá na assessoria, e eles só correm 5 km, 8 km, igual a Rafa falou, né? Eles Forte. só sabem fazer tiro, tipo, eles não Só sabem fazer mais valendo. nada. Aí, cara, eu treinava com eles, me dava uma animada, porque eu conseguia acompanhar de uma certa forma, mas eu ficava dolorido como se eu tivesse feito musculação. Era outro tipo de É porque dor. força, a velocidade é bem maior mesmo. Nossa, porque é muita pancada, muita potência, muita porrada. Aí eu sentia mesmo a canela, a panturrilha, a perna dolorida, como se eu tivesse feito agachamento, parece, tem hora, sabe? Agora, quando eu faço um treino igual esse, que é longo, eu sinto que eu tô com a perna cansada, é diferente. Você vai fazer uma força para levantar, parece que ela tá. Parece que ela não vai acompanhar na mesma velocidade. De lado. Fala galera, beleza? 5h30, 5h30 da manhã de domingo. A semana foi bem pegado e acabei deixando um treino pra trás. Tô com o olho inchado aqui. Não sei se é uma reação alérgica. Aí eu aproveitei, isso foi cheio de trabalho, né? Final de semana, muita correria. Acabei não conseguindo entregar um treino. E aí hoje eu tenho meu treino, meu longão da semana, que é os 30 km. A ideia é fazer uns 30 km mais ritmado, mas eu vou ver como eu vou me sentir. Se eu não conseguir entregar ele bem ritmado, eu vou só completar e bora para a próxima semana, né? E já tomei meu café, já já comi meu pré-treino, que foi um pão francês com goiabada, tomei um copo de suco de uva integral, e já preparei as coisas, já estou no carro. Aproveitei para fazer tudo isso para poder gravar o vídeo, para não correr o risco de eu me perder na conversa aqui com o vídeo e perder o horário. Então as coisas já estão no carro, separei 4 garrafas, 3 garrafas de água, uma tá com carbo da Dobro, tô com outros géis, com 2 géis da Dobro e mais alguns da probiótica, tô indo com bastante gel e vamos indo. A ideia era treinar com um amigo meu, com o Pepe, só que mandei mensagem para ele agora de manhã, ele não me respondeu até agora, então bem capaz que tenha perdido a hora. Essa vez passada eu que dei balão nele, perdi a hora. Acho que hoje é porque deu umas 2 da manhã, começou a chover muito forte de madrugada. Então acho que nessa hora, né, a galera já dá uma brochada. Mas eu preciso ir, senão eu não vou conseguir treinar outro horário e aí eu vou perder demais o treino. Então hoje é dia de fazer os 30 km. É isso, separei tudo isso, já tá lá no carro. Agora partir pro parque e entregar esse treino. Beleza, galera? Tá com o clima, não tá chovendo, mas tá friozinho. Provavelmente lá deve estar molhado também, mas como a chuva foi mais tarde, já tem um tempo já, então talvez já tenha dado uma dispersada boa já, dá pra correr bem. Mas é isso, partiu. Tentar gravar alguns takes, alguma coisa correndo. E é isso. Beleza, galera? Falou, bora. Cheguei já aqui no parque. 30 km pra fazer. Tá porra. Um barulhão. 30 km pra fazer. Tomar um gel pra começar já. Tá um fresquinho, friozinho, né? De chuva, essa parada. E. Mas tá bom, tá bom. Hoje vai ser um dia bom pra correr. Acho que não vai dar aquele solzão de rachar, não. É, o Pepe tem 26. Ele me mandou mensagem, perdeu a hora, mas ele tá vindo. É como eu tenho um pouco mais que ele, tem 30. Eu já vou começar a aquecer. E já vou correr. E aí, quando ele chegar, a gente se encontra e corre junto. Ele tem um treino um pouquinho mais forte. Desses 26K dele aí. Tem uns bloquinhos ritmado, outros fortes. Eu vou tentar acompanhar ele de alguma forma. E é isso. Bora, né? Bora pra cima.
E é isso. Trouxe bastante gel aqui. Já tomei um, inclusive. E vou levar a garrafa de água pra lá, colocar as coisas tudo ali no banco. Pra gente, na hora que eu passar ali, ficar mais fácil de repor a hidratação, todas essas paradas. Ai, ai, vou correr com o casaco por agora. E daqui a pouco eu tiro, porque ainda tá fresquinho, né? E é isso. Falou. Começamos. 30k. Bora. Cinco km já foram. Rodagem de boa. Daqui a pouco encontrar o Pepe. Começar valendo. Tirar corta-vento também, que já molhou tudo. Uma pequena pausa e agora encontrar com ele. Atrasado. Mas deu pra aquecer já. E agora o menino veio pra correr forte, né? Então eu vou ter que ver se eu aguento. É isso. As coisas estão tudo aqui, ó. Ó a roupinha dele, cara. Bora. Encheu agora, né, cara? Bom, galera, treino encerrado. Esfriou mais depois do treino do que antes. Estamos aqui, o Pepe chegou, fez 26. Eu fiz 30 km. Fiz um bloco de 6 km com ele para 4,20, deu ali. Rapaz, foi bom, até fiquei com a autoestima elevada. Não, o cara tava bem, o cara tava ali, ó. Pau. Mas foi muito bom. Aí depois a gente deu uma soltada. Agora, eu soltei. Ai! E é isso. Lá ele falou, galera, bora.